dezembro, lembramos um ano da morte de Amos Oz, um dos maiores e mais respeitados escritores israelenses. No dia 28 de dezembro de 2018, o autor morreu aos 79 anos. São mais de 20 livros publicados, grande parte deles de ficção e uma vida de militância pela paz. Além de ser conhecido pelos livros que escreveu, Amos Oz era um pacifista. Hoje, aqui no podcast do IB, você vai entender o que tem a ver com o escritor e o legado deixado por ele. Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, e por aqui a gente fala sobre judaísmo, Israel, cultura judaica, sociedade israelense e mais. Eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. Eu sou Marília Neusten, jornalista e colaboradora do Instituto Brasil-Israel. Nossa convidada é a Noemi Jaffe, escritora, professora, crítica literária e dona da Escrevedeira. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês por terem me chamado. Bom, conta pra gente, Noemi, por que o Amos Oz ganhou tanta importância ao longo da carreira e qual foi, se teve, um momento em que o mundo reconheceu a grandeza dele? Bom, acho que o Amos Oz, como vocês mesmas acabaram de dizer, ele está entre os maiores escritores que Israel já produziu, né? Tem o Aharon Abelfeld, tem o Avraham Yehoshua, tem o Davi Grossman, recentemente o Etgar Keret, tem muitos outros também, mas o Amos Oz acabou sendo considerado o mais importante deles, embora eu não ache necessariamente o melhor, talvez por causa da precocidade com que ele começou a escrever, né? Ele nasceu em Israel e ele tem 79 anos, como tinha, né? 79 anos, como vocês disseram, então ele já escreve muito antes de Israel ter sido proclamada um Estado. Então ele tem um conhecimento da vida israelense que é anterior ainda à formação do Estado, faz parte da fundação de Israel. Então, por causa disso, também por causa da quantidade de livros que ele escreveu, por causa da originalidade dos livros dele, né? Ele usou vários tipos de linguagem, ele acabou marcando um estilo próprio muito acentuado, e também acho que por causa das posições políticas dele, que sempre foram muito enfáticas, né, a respeito do pacifismo e da existência de dois estados, e como ele soube divulgar bem essas posições, embora ele não tenha misturado isso na parte literária dele. Ele escreveu livros específicos para falar das questões políticas e também ele se pronunciava muito em palestras, em instituições, ele ia até a Palestina, ele ficou amigo do Daniel Barenboim, coisas assim. Noemi, você entrevistou o Amos Oz algumas vezes, né? No Roda Viva, recentemente eu vi também uma carta, um fax, né? Parece que ele só mandava fax, um fax que ele dizia lá para a Companhia das Letras que ele chegaria ao Brasil e encontraria com você para dar uma entrevista, né? Qual a sensação que você teve desses encontros com ele e da produção literária dele, né? Nas suas preparações para as entrevistas, o que você acha mais impactante? Bom, eu vi nas vezes em que nós conversamos, na verdade foram 3 vezes, uma vez num hotel lá não, no Copacabana Palace, no Rio, Aqui um quando ele hotelzinho ali, né? aquele hotelzinho, no Copacabana Palace, no Rio, que eu fui até lá só para entrevistá-lo, outra vez no Roda Viva e uma vez por telefone, a gente conversou. Eu acho que nas vezes em que nós conversamos, eu vi um homem cansado, angustiado, também com respostas, como ele era uma pessoa muito assediada, e os jornalistas costumam fazer sempre as mesmas perguntas, eu acho que Sofremos ele desse já mal, tinha... né, Noemi? Porque a maioria dos jornalistas não lê os livros dos autores
que eles entrevistam. Então, eles acabam fazendo sempre as mesmas perguntas, né? Qual a sua relação com a política e qual o seu processo de Como trabalho você vê os e como é a sua assentamentos rotina? hoje? É. Ok, já deve ter falado deve ter Oi? falado. Como Os os assentamentos, é. E assentamentos. eu acho que ele gostaria de que as fizessem perguntas mais específicas sobre os livros dele, né, que as pessoas tivessem lido os livros. Uhum. Então, eu acho que ele tinha já uma série de respostas mais ou menos padronizadas, embora fossem todas elas muito boas, mas que ele acabava repetindo. E eu acho que eu vi nele um homem muito melancólico, muito cansado. Agora, eu tentei fazer perguntas diferentes, perguntas que tivessem relações mais particulares com os livros que ele tinha escrito, e ele gostou muito disso, isso deixou ele um pouco animado. E aí ele também dava respostas mais bem-humoradas, porque se você pegar num lado dele, ele pode ser bem engraçado, ele pode ser mais terno, mais Uhum. engraçado, ele gosta de fazer piada. Agora é um homem muito profundo Uhum. e muito angustiado com a própria obra, né? Por exemplo, eu lembro no Roda Viva, ele acabou falando, quando eu perguntei o que você gostaria de ter sido e não conseguiu ser, ele falou mais profundo. Nossa, Hum. É, imagina ele onde ele falou, queria chegar, né? ele falou, eu gostaria de ter ido mais além. Uhum. Uhum, E, então ele estava inquieto com a própria obra, né? Então, uma Uhum. pessoa muito interessante. E dos livros dele, assim, eu acho que uma coisa super interessante é que ele mudava bastante a linguagem dele de livro para livro. Então, você vê um livro como o Meu Michel, um livro como De Amor e Trevas e outro como o Judas, é como se tivessem sido escritos por 3 escritores diferentes. Uhum. uhum. Então, eu acho que ele não se satisfazia com uma linguagem já conhecida, pela qual ele já tinha sido reconhecido e que ele simplesmente reproduzia. Ele estava o tempo todo se testando. Eu Aham. acho isso bem legal. Noemi, aproveitando que você falou de alguns livros, eu queria primeiro perguntar sobre quais você considera os livros mais relevantes dele. Se alguém nunca leu Amos Oz, qual você acha que é o melhor para começar? E, na sua Hum. opinião, bom, os livros dele, falando um pouco da nossa realidade, né, aqui no Brasil, muitos livros dele foram traduzidos para o português. Você acha que as traduções são boas à altura dos livros? Você acha que são boas traduções? Que conseguem passar tudo isso que você falou de como ele muda a linguagem dele também. Como você vê essa questão das traduções? Você consegue manter a essência do que era o Amos Oz? Bom, eu não leio hebraico, né? Eu falo hebraico, mas não leio. Então, eu tenho dificuldade em analisar A a tradução. Aham. fidelidade do português ao hebraico, mas como eu sei que os tradutores que a Companhia das Letras contrata para traduzirem do hebraico são muito bons e como em português tudo soa muito E bem, também, então eu quando a acho que gente lê sim, muito, a que gente consegue identificar, né? Essa tradução tá é, esquisita. sim, eu não vi nada disso. Eu acho as traduções muito boas. Agora, sobre os livros que eu recomendaria, então, assim, o mais legível, eu acho, o que mais atrai o público é o de Amor e Trevas, né? Que é a autobiografia dele até os 15 anos de idade, em que ele conta todo o drama da relação dele com a mãe, com o pai, com o suicídio da mãe, a ida dele para o kibutz, né? A resolução dele de morar no kibutz, e como ele acabou conhecendo a namorada que se tornou depois a mulher dele, o nascimento da língua hebraica. Então, tudo isso é muito bonito. E foi feito um filme sobre, um filme que eu acho ruim, mas tem um filme também. Eu também não gostei. Agora, é, Perto do livro, pelo amor de não, Deus, né? pelo amor de Deus. Mas tem, assim, o Fima, que é um livro que eu adoro, então é um gosto pessoal meu. Tem o Meu Michel, que é um livro mais experimental, acho muito legal. E esse último que eu falei, o Judas, que eu não gosto tanto da linguagem, mas eu acho
o objeto de que ele trata tão fascinante, né, de misturar a história bíblica do Judas com a história de Israel, né, como ele chama, o cara que foi presidente de Israel, Ben-Gurion? Não. Ben-Gurion, né? Uhum. Misturar a história bíblica do Judas com o que aconteceu com o Ben-Gurion na história de Israel, que ele também acabou sendo considerado um traidor, eu acho maravilhosa essa ideia. É um livro bastante profundo esse, né? Ele vai muito Muito, profundamente no muito. personagem também. Eu li esse livro. Eu gosto muito dessa mistura que ele faz entre história universal, né, que é do Judas de Cristo, e a história particular de Israel. E também a forma como ele trata o Judas, né, que o Judas teria sido o único que não traiu É Jesus. muito interessante isso, muito Né? interessante essa outra perspectiva que ele coloca. A Porque hora eu que também. a hora que eu li isso, eu fiquei tão em choque que eu não sabia nem o que pensar, sabe? Que eu tenho fascínio pela história do Judas Uhum. no Novo Testamento, né? Uhum. E daí, então, essa perspectiva que ele coloca é bem legal. E Noemi, Porque, na desculpa. verdade, os apóstolos, pode-se dizer que os apóstolos teriam traído Jesus, porque alguns deles foram os que encaminharam o catolicismo, que acabou se tornando um anticristianismo, né? Aham. Uhum. Então, esse livro eu acho incrível. Eu ia até pegando o gancho do que você falou, o próprio Amos Oz muitas vezes foi considerado um traidor, né? Por criticar muito Sim, o governo israelense, e pelas suas posições fortes, como você disse. ele é criticado, ele é considerado um traidor tanto por Israel como pela Palestina, porque para os israelenses ele é muito de esquerda e para os palestinos ele é muito moderado e Uhum, conciliador, porque, por exemplo, ele não é tão radical quanto Davi Grossman nas uhum, posições dele. Várias vezes ele sugeriu algumas conciliações que os palestinos não aceitariam. uhum, Então, o próprio Eduardo Said, uhum, ele via um inimigo no Amos Oz. uhum. Uhum. E, Noemi, na sua leitura, na sua percepção, o Amos Oz é capaz de trazer quem é de fora do mundo judaico para dentro do mundo judaico pelos livros dele? Ah, certamente. Eu conheço pessoas que não têm nada a ver com o judaísmo, não entendem nada, não conhecem nenhum termo judaico e adoram. A Ivana Arruda Leite, que é uma amiga minha, escritora conhecida, nossa, ela é fanática pelo Amos Oz e não conhece nada de judaísmo, não precisa mesmo. Também dá para dizer que é uma porta de entrada para esse mundo, né? O jeito como Claro, ele retrata Israel também é sim, uma perspectiva diferente para quem não conhece. claro. E como ele não é unilateral, né? Como ele sempre também consegue ver o lado complicado de Israel, mais ainda. Você acha hoje que o discurso do Amos Oz, digamos assim, esse discurso, como você disse, mais conciliador, ou digamos assim, mais empático, né? Porque ele costumava dizer que o contrário da guerra não é o amor, mas é a paz, e que a paz é uma coisa que não tem nada a ver com pombinha branca, né? São decisões Uhum, isso, pragmáticas, doloridas, né? De concessões, né? Era uma coisa dessas respostas que ele vivia repetindo, como você mesma disse. Você acha que hoje em dia esse discurso está fora de moda, Noemi? Assim, tanto no Brasil, em Israel, na Palestina, no mundo, de uma forma geral? fora de moda. Tá fora de moda porque a moda hoje é falar sem pensar, né? Ser movido exclusivamente pelas paixões. Uhum, Então, tá cheio de gente patrulhando, cheio de gente já se posicionando contra ou a favor de alguma coisa sem saber os detalhes particulares daquela coisa, as circunstâncias geográficas, históricas, políticas, né? Você já assume uma posição, enfim, porque, sei lá por quê, às vezes porque as redes estão pedindo que você assuma essa posição, uhum. né? Ou porque
que você precisa se posicionar, então acho que está fora de moda, assim, porque ele se posicionava num tempo mais lento do que agora a gente está fazendo, né? Que a gente está se posicionando com muita velocidade em relação a tudo. Então, por exemplo, eu posso até discordar de algumas posições dele, mas eu concordo com outras, né? Então, e para discordar, eu preciso Refletir. conhecer exatamente as Uhum, circunstâncias do que ele está propondo, uhum, né? Então, preciso ler o que o Eduardo Said fala sobre ele para me posicionar. Então, não é assim. Eu acho uhum, que está fora de moda, assim. uhum, E você sabe dizer, Noemi, como que a própria sociedade israelense via Amos Oz? Porque quando ele morreu há um ano, saiu em tudo quanto era lugar, escritor israelense, Amos Oz morre aos 79 anos, e dentro de Israel, se realmente foi uma perda muito grande para a sociedade israelense, ou se ele tinha mais valor fora de Israel do que dentro, você sabe dizer como que era essa relação do israelense com o Amos Oz? Olha, não sei muito bem, não, né? Como a minha irmã mora lá, ela me disse que foi uma comoção e que, né, todo mundo chorava e todo mundo ouvia, porque ele era o escritor israelense mais conhecido, o único que tinha chance de ganhar o Nobel, porque ele era conhecido mundialmente, ele era reconhecido por todos os grandes escritores, então as posições dele tinham mais chance de serem ouvidas do que as de outros escritores uhum, israelenses, porque ele viajava pelo mundo falando sobre paz e sobre conciliação e sobre dois estados. Então, para, né, para quem defende isso em Israel, a existência dele era muito importante. Agora, a minha irmã também falou, por exemplo, que o presidente de Israel, ou talvez não tenha sido o presidente, mas o próprio Bibi, que ele ficou meio incomodado de fazer o discurso homenageando o Amos Oz. Não é Então, exatamente uma pessoa que compartilha, né, isso, da ideologia. então talvez os seguidores do Bibi também não tenham se sentido assim tão emocionados, uhum. talvez até Uhum. aliviados. Então Noemi, eu não sei dizer, mas eu, é que ele era muito admirado por todo mundo como escritor, ele era, e certamente acho que todo o povo de Israel gosta de saber que tem um escritor israelense tão reconhecido mundialmente. eu ia te perguntar, uma vez ele falou também sobre a maravilha que era poder escrever em hebraico, porque era uma língua que ainda estava em construção. Então, que Uhum. a própria literatura ajudava na construção, que ele podia inventar palavras, né, que não Sim. existiam no dicionário e acabavam se criando. Você acha isso que é possível de reconhecer isso? E você, como escritora, acha também, enfim, como é que isso te fascina, pensando na própria língua? Tá, como eu disse, eu não conheço hebraico assim a tal Uhum, ponto para poder reconhecer essas palavras que estão sendo criadas. E uhum, também na tradução fica muito difícil. Eu só lembro que no Amor e Trevas ele fala de um tio dele e ele fala algumas palavras que o tio criou uhum, em hebraico, né? Porque se a gente for pensar, o hebraico moderno é uma língua que foi reinventada Uhum. faz, sei lá, uns 100 anos, uhum, mais ou menos, ou um pouco mais, 120 anos, desde que começaram as primeiras levas de imigrantes a irem para Israel, né? Eu acabei de uhum, ler agora o livro da mãe do Amos Gitai, uhum, Efratia Gitai, e ela foi para Israel em 1915, por aí, né? Então ela fala já desse novo hebraico, mas é uma língua muito nova. Então é maravilhoso, né? Você saborear, poder experimentar palavras que acabaram de ser criadas, uhum, porque na Bíblia não tinha palavra para milhões de Uhum. coisas que a gente usa hoje, né? uhum. Então, poder escrever literatura nessa língua, eu acho, nossa, é um privilégio. Porque se a gente fica aqui se deliciando com neologismos, como os que o Guimarães Rosa cria,
Uhum, imagina então uma língua inteira, uhum. E, Noemi, a gente está aqui um ano né. depois, praticamente, da morte de Amos Oz, falando sobre ele. Queria saber, na sua opinião, qual que é a importância da gente falar de Amos Oz e qual que é o grande legado que ele deixou, especialmente pela obra dele. Acho que falar sobre escritores é sempre muito importante, né, e como todo mundo já sabe, o legal do que os escritores fazem é que eles vão embora e a obra deles fica, né, e a obra do Amos Oz é eterna, é muito grande, muito boa, em todos os sentidos, tanto literariamente quanto ensaísticamente. Os ensaios dele no livro Contra o Fanatismo são, assim, esclarecedores, são realmente poderosos, né, em termos de argumentação contra o fanatismo. Ele dizia que ele era fanático até contra os que ele era até contra os fanáticos, que o único fanatismo dele era ser contra Contra os os fanáticos, fanáticos. né. Aham. Que ele era fanaticamente contra o fanatismo. E diz muito, muito mesmo sobre o que a gente está vivendo atualmente, em todos os lados, né? É Uhum. uma vivência de fanatismo que a gente está vivendo hoje, no Brasil especialmente. Mas toda a obra dele é gigante, então ela fica, e aí a gente vai, espero que sempre, falar dele. E o grande legado da obra dele é a obra dele. Uhum. É, é, é ele ter inventado personagens que existem, né? Para mim, a Fima é uma pessoa que existe, e toda vez que eu releio o livro, eu revivo as questões. O Michel é uma pessoa que existe, eu não lembro agora o nome do personagem do Judas e de outros livros, são personagens que existem, que ficam. Então, um escritor é um inventor de mundos e um inventor de uma linguagem. Eu gostaria de saber ler em hebraico para poder acompanhar, porque sempre na língua original é muito melhor. E entender que linguagem é essa que ele criou também, né? Porque Shmuel é o ele nome do personagem de ah, Judas. isso, Uhum. Shmuel. É. Então, é o legado de todo grande escritor, né? Ter criado mundos, ter criado vidas, que para nós são como vidas que existiram e que existem na nossa imaginação, na nossa memória, que nos ajudam a viver melhor. A gente fala sempre aqui no discute lá no instituto também a questão do boicote cultural, né? E ouvindo você falar da potência da obra do Amos Oz e do poder transformador que ela tem, né? Pensar que essa obra pode ser boicotada, o que você acha desse tipo de proposta? Eu não tenho nem o que dizer, sabe? Eu acho tão idiota boicotar algum escritor por eventuais posições políticas que ele tenha, porque, sabe, é tipo não ir ver o Gauguin porque ele maltratou as meninas no Tahiti, Uhum. ou mesmo o Celine, sabe, contra quem eu tenho todas as restrições, mas a obra dele é a obra dele. E o Amos Oz é um escritor israelense, ele não é Israel, Uhum. né? Então não tem cabimento boicotar um escritor porque ele nasceu em Israel, sabe? Daí não é nem as questões É isso que eu ia políticas, é falar, o é da lugar onde ele identidade, nasceu, Ele não ou a escolheu. língua que ele fala. É. Ou a língua que ele fala. Uhum. Nossa, é tão besta isso. Não sei. E, Noemi, queria saber se, na sua visão, tem alguém que a gente possa chamar, né? Talvez dessa forma, um herdeiro do Amos Oz, algum escritor ascendente ou que seja muito forte também na cultura israelense, que traga esses temas, né? Que fale Não, sobre, se posicione, que fale sobre a história de Israel,
que tem essa compreensão do país e passe isso para o público? Tem alguém que esteja ou surgindo ou crescendo? Certamente tem, mas eu não conheço os escritores novos israelenses. Eu sei que existem muitos e muito bons, mas tem outras pessoas muito mais qualificadas que eu para dizerem isso, porque eu amo o Davi Grossman, mas o Davi Grossman é quase da mesma geração que o... Quer dizer, não, ele tem 64, ele é 15 anos mais novo. Então, talvez ele seja um herdeiro, mas também ele é bem diferente do Amos Oz. Então, acho que talvez seja herdeiro só pelo fato de que o Amos Oz era tão importante, né? Mas eu não sei dizer. Acho que é isso, Noemi. É isso, muito obrigada por participar aqui com a gente. De nada. Por falar Imagina. dessa grande pessoa, né? Esse grande personagem. Que a Amos Oz criou muitos personagens, mas é também, né, um grande personagem da cultura israelense, né? E que evidencia essa diversidade da sociedade israelense, que é uma coisa que a gente bate sempre nessa tecla, né? Não existe uma Israel, Claro. São muitas Israéis, né? Claro, com vários claro. tipos de sionismo, vários tipos de cidadãos, enfim. E de posicionamentos Israel dentro também, da sociedade, né? Israel também não é um país só de judeus, né? Isso também é muito importante de as pessoas saberem, porque as pessoas confundem judeu com israelense. E eu não gosto dessa confusão também, né? Porque você pode ser judeu e discordar das posições de Israel, e você pode ser israelense e não ser judeu também. Exato. E também ser israelense e ser laico, que é metade ou mais da população israelense não é religiosa. Que era o caso do Então, as próprio pessoas- Amos Oz, né? Que é o caso do próprio Amos Oz. Aí eu queria contar uma coisa curiosa que uma vez por quando eu favor. estava falando com ele por telefone, eu perguntei para ele, eu perguntei assim por engano: você mora em Jerusalém? Eu me enganei, né? Aí ele falou: não, eu moro em Israel. Porque ele considerava que Jerusalém era tão fanática que era uma cidade fora de Israel. Nossa, muito curioso. Ousado. Foi muito forte ele ter Bastante. dito isso. Ele falou: eu não moro em Jerusalém, eu moro em Israel. A gente pode dizer que ele era um corajoso, né? Até o nome Oz, né? Oz quer dizer coragem, que ele adotou. O nome dele fica aqui, essa última curiosidade do podcast, né? Amos Oz não era o nome de nascença dele, né? Ele tinha um outro sobrenome e adotou aí Amos Oz. Amos é realmente o nome dele, né? Mas ele tinha outro sobrenome.